Olá, turma, tudo bem? Um bom dia de estudos a todos. A aula de hoje é de matemática e nós vamos continuar o conteúdo de sistema decimal. Hoje o tema é agrupando de 10 em 10, tá? Nós vamos falar sobre dezenas, mas dezenas exatas, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, tá bom? Então é o seguinte, como a gente já aprendeu, vocês viram até começaram a ver no pré-1, desculpa, no pré-2, que 10 unidades equivalem a uma dezena, tá? E assim por diante. Se eu tenho 20 unidades, eu tenho duas dezenas. Se eu tenho 30 unidades, eu tenho três dezenas. Se eu tenho 40 unidades, eu tenho 4 dezenas e assim por diante, tá? O que eu falei para vocês também na aula passada sobre dezenas, que dezenas são números com dois algarismos, tá? A dezena, ele vai do 10 até o 99. Mas especificamente para essa aula, como eu falei no início, nós vamos falar sobre dezenas exatas. Então, a gente vai falar hoje de 10 até o 90, tudo bem? Então, com essa basezinha que eu expliquei para vocês aqui, nós vamos fazer as atividades de hoje, tá? As atividades da semana não, desculpa, gente, do dia, vamos lá. Deixa eu ver o que a gente vai ver aqui. Quais são as páginas? Deixa eu ver aqui. As páginas que a gente vai trabalhar hoje são 22, 23, 24 e 25, tá? Mas não esqueçam que na terça-feira, na aula passada, eu também falei sobre sistema decimal e passei umas páginas para vocês fazerem e entregarem hoje, tá bom? Então, quem conseguir, me entregue no final do dia, tá bom? Então, vamos lá para a página 22 do livro de matemática. Então, agrupando de 10 em 10. Então, a gente vai começar a trabalhar essa página aqui, tá? Essa página aqui. E aí, ele começa falando sobre agrupar, né? Fazer grupinhos de 10 em 10. Atualmente, usamos o sistema de numeração decimal, que eu expliquei para vocês na aula passada. Nós vamos ver esse ano centena, dezena e unidade. Só que nesse momento a gente está focando só nas dezenas e hoje nas dezenas exatas. Nesse sistema podemos representar uma quantidade agrupando os elementos de 10 em 10 e utilizando os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, chamados algarismos. Observe uma situação em que usamos esse sistema decimal para fazer uma contagem e complete as frases. Então, eu vou fazer com vocês o primeiro quadradinho, tá bom? Para poder explicar. Esse quadradinho aqui da menina, tá? Então, vamos lá. Do menino. Valmir tem 10 figurinhas. Se eu falo que ele tem 10 figurinhas, é a mesma coisa que dizer que ele tem uma dezena de figurinhas. Eu coloquei no exemplo para vocês lá do nosso resumo, 2 exemplos. Paulo ganhou 10 figurinhas ou uma dezena de figurinhas, é a mesma coisa. Paula tem 20 bonecas ou Paula tem 2 dezenas de bonecas, tá legal? Então, é a mesma coisa. Então, com esse exemplo, né, que eu passei para vocês da letra A e do exemplo do nosso resumo, vocês vão responder a página 22, tá? Vamos agora para essa página aqui, que é a página 23. Complete os elementos formando grupos de 10 unidades. Em seguida, complete cada frase. Então, vamos lá. Nós temos os grupos A, B e C, tá? No grupo A, nós temos um conjunto, né? Uma tabelinha aqui de eclipses, né? Vocês vão fazer grupinhos de 10
e vão dizer quantas dezenas vocês formaram, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou falar para vocês. Nós temos 4 grupos de 10 clipses. Então, eu tenho 40 clipses. Então, se eu tenho 40 unidades, eu tenho 4 dezenas de clipses, tá legal? Então, vocês vão, com essa dica que eu dei para vocês agora, vocês vão completar o B e o C. Vamos lá para a página 24. Desenhe, que é essa página aqui, tá? 24. Desenhe 7 dezenas de bolinhas nesse quadrado. À medida que for desenhando, contorne-as em grupos de 10 unidades. Então, 7 dezenas. 7 dezenas corresponde a quantas unidades? Vocês vão descobrir. E aí, vocês vão formar os grupinhos de 10, tá bom? E aí, vocês vão completar. Agora complete. Eu desenhei pontinho, pontinho, dezenas de bolinhas ou pontinho, pontinhos de bolinhas, tá? Então, vocês vão pegar essas 7 dezenas, vão desenhar e vão formando os grupinhos de 10 em 10. E aí, vocês vão descobrir quantas dezenas vocês formaram, tá? Se eu tenho 7 dezenas, eu tenho quantas unidades? E aí, com essa dica, vocês vão responder o número 3 desse exercício. Vamos lá agora. Ligue cada número representado por algarismos à sua escrita por extenso, tá? Então, eu tenho de um lado a coluna de algarismos e de outro ela escrita em letras, né? Os algarismos escritos em letras, tá? Algarismos e por extenso. Então, eu tenho o número 30 aqui, que é o primeiro da coluna dos algarismos. Como é que a gente escreve o 30 por extenso? Aí, você vai ligar o algarismo, o número, pelo um número escrito em letras, tá legal? Bem fácil. Vamos para a última página, que é a página 25, essa página aqui, tá? Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Isso, 25. Vamos lá. Número 5. O feirante Moacir organizou 80 maçãs em sua banca. Então, aqui nós temos 80 maçãs, tá? Quantas dezenas de maçãs há nessa banca? Se ele tem 80 unidades, quantas dezenas ele formou? Letra B do número 5. Escreva por extenso e com algarismos a quantidade total de maçãs que Moacir organizou. Então, nesse retângulozinho aqui, vocês vão escrever o número 80 por extenso e ele representado aqui por algarismos, tá? Vamos lá, 25. Página 25, número 6. Sem contar, estime e escreva quantas bolinhas há na imagem. Então, vocês olhando para essas bolinhas aqui, vocês vão chutar um número que vocês acham que tem aqui de quantidade de bolinhas, tá? E aí, vocês depois vão contornar as bolinhas formando grupos de 10. Depois vão completar as frases. Primeiro é uma brincadeirinha. Vocês vão olhar para essas bolinhas e vão chutar quantas bolinhas vocês acham que tem aqui. E aí, depois aqui embaixo, vocês vão contornar as bolinhas formando grupos de 10, tá? E aí, depois de formar os grupos de 10... vocês vão descobrir quantas bolinhas tem ao total, né? E vão colocar a quantidade de dezenas, tá? Então, a aula de hoje, como eu falei para vocês no início, voltamos com conteúdo de dezenas, mas dezenas exatas, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, tá? E aí a gente sabe que a quantidade de unidades
vai se formar uma quantidade de dezenas. Então, se eu tenho 20 unidades, eu tenho 2 dezenas. Se eu tenho 40 unidades, eu tenho 4 dezenas, tá bom? Então, mais uma vez, não esqueçam de fazer as atividades que eu pedi para hoje, né? Que foi da aula de matemática de terça-feira. Quem puder, me entrega hoje, tá? E para aula, a gente só vai fazer essas 4 páginas, tá? Eu não fiz a aula 1 e nem a aula 2 de separados, porque o conteúdo era um pouquinho menor, tá bom? Então, deu para eu explicar um pouquinho a matéria junto com as atividades, tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana para vocês de estudos.